O osciloscópio, que pode ser analógico ou digital, é um dos mais importantes e versáteis instrumentos utilizados em eletrônica. Com esse dispositivo é possível acompanhar a evolução de um sinal elétrico e suas variações com o tempo. Na tela de um osciloscópio analógico típico, um ponto pertencente à representação gráfica de um sinal elétrico executa um MHS entre -A e A. Em muitas situações práticas, o movimento harmônico simples pode ser representado pela projeção do movimento de uma partícula descrevendo um MCU, o que simplifica significativamente os cálculos, sabendo que o ponto na tela vai de 0 a A sobre 2 em T1 segundos e que vai de A sobre 2 a A em T2 segundos, é correto dizer que a razão T1 sobre T2 corresponde a. Bom, pessoal, aqui nós temos um objeto que executa um movimento harmônico simples. E sabemos que esse movimento, que é um movimento em torno de dois extremos, que a questão informa como sendo A e menos A. Então a partícula ela vai passar por esses dois extremos e esse movimento ocorre em relação a um ponto central, que é a nossa origem ali, tranquilo? Só que esse movimento ao longo desse eixo, ele pode ser obtido como a projeção de um movimento circular, tranquilo? Então as posições ocupadas pelo objeto ao longo do eixo horizontal, que aqui eu chamei de eixo Y, ela vem a partir da projeção desse movimento circular. Tranquilo? A questão diz para a gente que inicialmente o objeto se encontra na origem, na posição O, que no movimento circular corresponde à posição que eu vou chamar aqui de posição B. Tranquilo? E o primeiro movimento dela é o movimento em que ela sai da origem O e vai até uma distância dessa origem que corresponde a A sobre 2. Ela está agora na metade da amplitude. No movimento circular, corresponde a ela estar agora na posição C. Ah, professor, verdade, né? E o tempo para sair de B e chegar em C, a questão informa que vale T1. Em seguida, o objeto ele sai dessa posição e vai até a amplitude. Ao longo da horizontal, que é a nossa projeção, ele sai da posição A sobre 2 e vai até a posição A. Ele fica na amplitude. Mas no movimento circular, é como se ele saísse da posição C e chegasse nessa posição D. Sim? Levando aí um tempo que a questão pediu para você dizer que vale um tempo ou que corresponde a um tempo T2. Professor, o que é que a questão quer encontrar? Ela quer que você dê quanto vale a razão, a relação T1 sobre T2. Para iniciar, podemos pensar no seguinte: quando o objeto se encontra na posição B, sim, no movimento circular, em relação à horizontal, que é o eixo Y da gente, ela forma ali um ângulo de 90 graus. Vocês concordam? Quando ela sai de B para C, ela percorre aqui um ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa, tranquilo? Correspondente a esse arco observado, BC, em um tempo T1. Em seguida, ela sai do C, da posição C, e vai para a posição D, percorrendo esse arco em um tempo T2. Em termos de ângulo, você vai observar que o objeto ele tem ali um ângulo que é um ângulo φ. Vocês conseguem ver? Só que veja, nós conseguimos calcular o valor de φ? Em tese, sim. Por quê? Porque olha só, você sabe que em relação à origem, quando o objeto se encontra na posição C, você tem ali essa distância correspondente ao raio da trajetória circular, que nada mais é do que, professor? Do que a amplitude do movimento. Tranquilo? Você sabe que a distância horizontal percorrida da origem até essa posição C vale quanto? A sobre 2. Concordam comigo? Que essa distância aqui, horizontal, da origem até a posição C, ela vale A sobre 2. Então, esse ângulo φ, ele pode ser obtido utilizando cosseno de φ, como sendo igual ao cateto adjacente, A sobre 2, dividido pela hipotenusa, que vale A. Ou seja, você encontra aí um cosseno de φ como sendo igual a 1/2. Qual é o ângulo cujo cosseno no primeiro quadrante vale 1/2? Você tem ali um cosseno ou um ângulo φ igual a 60 graus. Que em radiano você tem aí π
sobre 3, o que, professor? Π sobre 3 radianos. Ah, professor, verdade, né? E agora que você sabe quanto vale o ângulo φ, você consegue encontrar, por exemplo, o valor de alfa. Uma vez que se você somar o alfa mais o φ, você tem aí um valor igual a 90 graus. Ah, verdade, né, professor? Então, olha só. Alfa mais φ tem que ser igual a π sobre 2, ou 90 graus. Encontramos o valor de φ. Concluímos que o alfa mais π sobre 3 tem que ser igual a π sobre 2. Ou ainda, se você isolar aqui o alfa, você conclui que o valor de alfa é igual a 30 graus. Π sobre 6 radianos. Agora podemos encontrar uma relação entre esses tempos, lembrando do movimento circular, em que a velocidade angular ômega é definida como a variação do espaço angular ΔΦ sobre o intervalo de tempo ΔT. Sim? Para que o objeto saia da posição B e atinja a posição C, a velocidade angular ela permanece constante, porque é um MCU. Então, ômega é igual. Qual seria a variação do espaço angular quando ela sai do B e vai para o C? Bom, professor, ela tem ali uma variação do espaço correspondente ao alfa, em um tempo que é um tempo que ele pediu para chamar de T1. Exato. Então, você tem uma relação que diz que alfa que vale π sobre 6 sobre T1 seria igual à nossa velocidade angular. Trocando de posição o ômega e o T1, você tem que T1 seria igual a π sobre 6 ômega. Tranquilo? Fazendo a mesma coisa quando o objeto sai da posição C e vai para a posição D, você tem que a velocidade angular ômega permanece constante. O espaço angular percorrido durante esse movimento, como nós já calculamos, vale um valor ao sair de C e ir para o D, corresponde a um valor alfa, certo? Ou um valor φ, perdão, que na nossa questão, esse φ nós encontramos como π sobre 3, então fica π sobre 3 dividido por um valor que é um intervalo de tempo T2, que é o tempo de sair do C e ir para o D. Trocando o ômega e o T de posição, você encontra que T2 é igual a π sobre 3 ômegas. E para finalizar, podemos agora enfim encontrar quanto vale a relação T1 sobre quanto, professor, sobre T2. Substituindo os valores, nós temos que T1 vale π sobre 6 ômega, enquanto que o T2 vale π sobre 3 ômega. Você repete a primeira, π sobre 6 ômega, e multiplica pelo inverso da segunda, 3 ômegas sobre π. Cancelando π e ômega, você conclui que a razão T1 sobre T2 vale 1 meio. E como o item correto, você volta aos itens e marca o item C.